Que graça e a paz esteja presente em nossas vidas nesta noite, o qual nós estamos de volta ao nosso estudo da Palavra de Deus, o qual nós estamos ainda vendo alguns pormenores no livro do Velho Testamento, né, falando aquilo que nós vimos já semana passada, nessa segunda parte do nosso ensino da Palavra de Deus, né, uma introdução aos profetas posteriores. Lembrando que nós estamos fazendo essa introdução vinda da Bíblia hebraica na sua divisão e não na divisão grega. E hoje nós queremos dar prosseguimento falando sobre os profetas no pré-exílio. E em especial nessa lição falando sobre os dois profetas, Amós e Oséias. Fazendo um resumo da vida e do ministério de Amós, nós temos aqui que Amós era um pastor no seu dia a dia, colhedor de sicômoros ou de figos, vindo da vila de Tecoa, em Judá. Isso nós vemos já logo no início do livro de Amós, no capítulo 1, verso 1, que nos diz assim: palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Joroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E no capítulo 7 ainda também de Amós, no verso de número 14, seguindo nessa mesma questão da sua vida, a gente vê que respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ou seja, ele era um pastor que cuidava do seu rebanho, do gado, e também colhedor de sicômoro ou de figos. E ele é chamado por Deus, então, nessa sua função, que não era função de profeta, como ele mesmo diz no capítulo 7, verso 14, mas Deus o chama para ser profeta no reino do norte, mesmo sendo ele também do reino do sul, de Judá. A vila de Tecoa pertencia ao reino de Judá. Isso vai acontecer na primeira metade do 8º século antes de Cristo, onde Jeroboão II é o rei em Israel. Nessa época, o reino de Israel é um reino crescente, um reino que está numa prosperidade grande. Mas, mesmo sendo um reino próspero, nós vamos ver essa prosperidade reinando só não na grande maioria do povo, mas só naqueles poucos da classe que está mais ligada ao rei. Mas o povo, na sua maioria, está vivendo na pobreza, mesmo um reino próspero. Essa classe reinante, que é aquela que detém e está se regalando em relação à prosperidade que está acontecendo no Reino Norte, são homens religiosos, mas homens apenas título de religioso. Por dentro eles são vazios, esses homens não são pessoas tementes de fato a Deus, vivem apenas uma fachada, vivem apenas uma religiosidade. Ao lado do altar em Betel, lembrando que o povo do norte não vai para Jerusalém para adorar a Deus lá naquele templo, mas eles fazem os seus locais de adoração, conforme nós já vimos anteriormente. Ao lado desse altar, então, em Betel, Amós vai fazer o quê? Ele vai ser chamado por Deus para proclamar o castigo de Deus sobre as nações. As nações quais? As nações estrangeiras, devido à sua política externa e devido à sua forma militar. Mas também ele vai trazer o quê? Vai trazer de Deus uma mensagem também de castigo sobre Judá, por causa da sua idolatria, e sobre Israel, por causa da sua injustiça social. Nós vamos ver isso, idolatria em Judá
injustiça social em Israel. E as duas coisas vão estar presentes na mensagem desse profeta, mesmo que a sua mensagem comece a ser direcionada lá no Reino do Norte, né? Por quê? Para o Reino do Norte, o problema estava na causa da injustiça social e também na exploração, né, daquele povo, né? Aquele povo, mesmo em meio à prosperidade, aquele povo, na sua maioria, estava sofrendo uma pobreza muito grande, né? E Amós então vem o quê? Denunciar isso por ordem divina, porque Deus faz prosperar, né? E aquela prosperidade está sendo limitada a certas pessoas e não a todo o povo. E Deus quer o quê? Bênção sobre todos e não somente a alguns. Coisa que precisamos entender até nos nossos dias hoje. Porque o castigo de Deus muitas vezes vem sobre o seu próprio povo? Porque aqui é o povo de Deus. Por causa de certas injustiças que está no nosso meio também, né? Quando nós estamos olhando apenas para uma parcela e não para o todo, né? Amós então tem que fazer o quê? Nessa questão de Israel, que está olhando só para a classe reinante e não para todo o povo, Amós é chamado para abalar a confiança falsa que esse povo tem. O povo do norte tem uma religiosidade e uma confiança, mas que é falsa, que se baseia na escolha de Deus, né? Qual é a escolha de Deus ao qual esse povo está se baseando e está ficando tranquilo com relação à sua vida? Note o que diz capítulo 9, no verso de número 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. O que Deus está falando para Israel? Olha, Israel, vocês acham que vocês são somente vocês os eleitos de Deus, mas não sou eu que fiz o que? Trazer também bênção para os etíopes, não fiz também subir da terra do Egito, não somente vocês, mas também de Caftor, os filisteus, e de Quis, os sírios. Ou seja, eu sou um Deus que olha para todos os povos também, né? Não estou aqui para uma classe somente, né? É um conceito aqui forte em Amós, que vai mexer talvez com as nossas estruturas no sentido daquilo que nós entendemos, né, como o povo eleito de Deus, os escolhidos de Deus, como uma só classe, né, de pessoas. Mas Deus chama pessoas de vários lugares para adorá-lo. E Amós vem então abalar essa confiança falsa naquilo que se baseia o Reino do Norte, na escolha de Deus. Deus escolheu nós e pronto, é só nós e vamos ficar bem em relação a isso. E isso é um conceito errado que vai estar agindo aonde? Agindo no culto a Deus, né? Por isso o conceito que Amós também traz é daquilo que é errado no que diz respeito ao dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Israel aguardava o castigo divino para quem? Para as outras nações, mas a salvação para si mesmo. Olha o que diz o capítulo 5, verso 18 a 20 desse mesmo livro de Amós. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Deus está questionando aqui o dia do Senhor vivido pelo povo de Israel nessa falsa confiança ou nessa religiosidade, né, vazia dentro de si, né, onde eles estão somente falando, bom, nós somos os eleitos, então para nós tranquilo, o dia do Senhor para nós estamos fazendo normalmente e o castigo de Deus vai ser para as outras nações, vai ser para outras pessoas e não para nós, né? Não é isso que Deus está dizendo e é isso que Amós está falando aqui.
E ele prossegue no livro. No fim do livro aparece uma profecia de Deus para esse povo. Se esse povo entender o que é o amor de Deus, o que é o desejo de Deus para todos e não apenas para alguns, né, Deus vai mostrar misericórdia para esse povo. Olha o que diz ainda o capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. Naquele dia, Deus falando, levantarei o tabernáculo caído de Israel, de Davi, desculpa. Tabernáculo aqui, casa de Deus. Repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como se fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Nota aqui, nações que são chamadas pelo meu nome. Não está restringindo isso apenas a Israel como os eleitos de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança sementes. Os montes desfilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Veja que Deus mostra misericórdia para o seu povo, se esse povo entender a graça de Deus não apenas a eles, e a forma de adoração a Deus, que não é essa forma religiosa e vazia, né? Firmada apenas e tão somente num quesito de escolha só para si, ou só para um grupo. Ou seja, Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Israel precisava entender isso. Deus é um Deus que faz o que? Traz aqueles que assim ele desejar para si. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo, e é isso que Israel precisava entender como culto a Deus. A grosso modo, nós podemos dividir o livro de Amós em duas partes. As profecias de julgamento, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e as visões que Amós vai ter, Deus revelando a ele, que é o capítulo 7 a 9. Então, o que podemos ver em Amós? Amós é o primeiro daquela sucessão de profetas cujos oráculos ou a voz de Deus são preservados na Bíblia. Aqui começa então a história dos profetas, né, nesse sentido, né, nos profetas do pré-exílio. Né. Sua mensagem, a mensagem de Amós é uma mensagem simples, porque Amós não é o quê? Ele não é da escola dos profetas. Amós é um pastor, né, que cuida do seu rebanho e é chamado por Deus para profetizar. A sua mensagem é simples, mas é uma mensagem empolgante, né? O protesto clássico dele é contra a imoralidade, né? E depois de Amós, todos os profetas vão estar sempre relembrando desse protesto que começa nele. Ninguém melhor do que Amós para mostrar como esse povo está vivendo um culto imoral e uma vida imoral na presença de Deus. Esse é um pequeno resumo do livro de Amós. Mas o propósito desse livro, então, de Amós, está muito evidente no capítulo 9, verso 8, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, falando de Israel. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Qual é o propósito, então, de Amós evidente na sua profecia? Os olhos de Deus estão sobre o seu povo, porque esse povo é um pecador, e já vimos no resumo um pouco desse pecado, e Deus vai destruir esse povo da face da terra, restando alguns, né, que Deus vai mostrar misericórdia, conforme nós já vimos. Então Amós vai proclamar que o fim de Israel está próximo, o juízo de Deus está vindo sobre o seu povo, e o juízo de Deus está vindo sobre as nações. Nas nações começa primeiro pelo seu povo,
Porque Deus sempre vai agir dessa forma. Vamos ver isso no Velho Testamento. Deus vai trazer o seu juízo sobre todos os povos? Vai. E no final Deus vai derramar o seu juízo sobre todas as pessoas? Vai. Mas ele começa pela casa dele. Deus começa pelo seu povo, pela sua igreja, para que ali seja limpa a sua casa, para que quando Deus mostrar a sua misericórdia, trazer a sua graça, essa casa vai estar preparada para isso. Isso nós vamos ver nos profetas. Olhando para Amós, sempre tem sido julgado as transgressões de Deus na vida das pessoas, mas agora não estão sendo julgados somente em indivíduos, não é algo apenas particular, mas é para todo Israel. O capítulo 9 que nós lemos, no verso de número 8, para todo Israel. As transgressões agora de todo o povo está sendo colocada diante de Deus. Quando vai chegar esse fim? Capítulo 8, verso 2. E perguntou: que vês, Amós? E respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Triste isso na vida do povo de Deus. Quando vai chegar o fim? O fim chegou. É isso que Amós está dizendo. Para Israel, o fim não está longe. O juízo de Deus começou e o fim não está longe para o seu povo. Vamos entender isso também à luz dos nossos dias. O profeta entende aqui que uma simples reforma agora para o povo não vai melhorar. Não adianta querer trazer uma nova reforma. A reforma já foi feita. Trazendo para os nossos dias, a reforma já tem mais de 500 anos. Não vai melhorar. Uma nova reforma, reformular as coisas, não vai adiantar porque o povo se desviou da presença de Deus. E o fim agora já está declarado. O juízo de Deus está sendo mostrado. E Deus agora diz que o dia do Senhor mostra que o fim está próximo. Capítulo 5, verso 18 a 20. Voltando para Amós. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? Eis, é dia de trevas e não de luz. Para que você quer estar na minha presença se você vive trevas, você não vive luz? Que culto é esse que você presta a mim? Isso não é culto, isso daí é desejo pessoal, isso é egoísmo da tua parte. É isso que Deus está falando para o seu povo, para o seu profeta, através do seu profeta. E Israel está terminando. O juízo está vindo sobre ele. Por quê? Porque Israel está vivendo dessa forma. Notemos os nossos dias, meus queridos. O juízo de Deus começa pela sua casa. Deus é justo. Portanto, o profeta entende que não é uma simples reforma particular. Israel nunca se pode tornar o reino de Deus dessa forma. Aproxima-se o dia do Senhor, e o dia do Senhor se aproxima para juízo. Vai pôr fim sobre Israel. Capítulo 5, verso 18 a 20. Não faltam em Amós algumas indicações também de esperança. Graças a Deus por isso. Se Deus não abreviasse o seu tempo, ninguém se salvaria. Mateus já diz isso. Deus traz juízo, mas Deus mostra que há uma esperança. Capítulo 3, verso 12, do texto do livro do profeta. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, como apenas o canto da cama e parte do leito. Não o todo, mas alguns. Aqui está uma promessa, uma indicação esperançosa de que alguns vão entender a voz de Deus, alguns vão reconhecer o pecado e alguns vão voltar-se para o Senhor. Capítulo 5, verso 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará 100. Olha só a porcentagem de Deus nessa esperança. De 1000, restará 100. E aquele da qual saem 100, conservará 10. A casa de Israel, está falando para quem? Igreja, casa de Deus. Nem todos na casa de Deus estão
vivendo a vontade de Deus. É isso que Deus está falando ao profeta, através do profeta. Pois assim diz o Senhor, à casa de Israel, buscai-me e vivei. Israel, casa de Deus, busque e viverá. Porém não busqueis a Betel, e nem venham a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor, e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem a apague. O que Deus está falando para o seu povo? Olha, vocês estão preocupados muito com o quê? Com Betel, com Gilgal, né? Mas esqueçam dos lugares, voltem-se para mim em primeiro lugar. É aquilo que Jesus fala lá em Mateus 24, quando os seus próprios discípulos olham para o templo e falam, olha que belo esse edifício para a casa de Deus, e Jesus fala, não fica pedra sobre pedra que não seja destruído. Por quê? Porque vem a hora e já chegou em que meus adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A quem Jesus dirige isso? A uma samaritana. Não é Samaria, não é um local, porque a pergunta dela é aqui que adora a Deus? Ou é lá no templo de Jerusalém que adora a Deus? Jesus fala nenhum e nem outro, não é paredes, não é local, é vida. É isso que estava faltando no culto a Deus. E isso que o profeta está denunciando, o meu juízo chegou sobre meu povo. E olha o que diz aqui, a esperança não é para todos, porque nem todos vão ouvir, a maioria não vai dar bola para isso. Olha lá, percentagem. Porque assim diz o Senhor, a cidade da qual saem 100, na qual sai 1000, conservará 100. Aquela da qual sai 100, conservará 10 para a casa de Israel. A esperança de Israel vai ser sim, e a sua misericórdia para poucos. Igreja, povo de Deus, é o momento de nós pensarmos aquilo que o povo de Deus viveu no passado. Lembra o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento? Tudo aquilo foi sombra de coisas para que vocês aprendam com aquele povo e temam a Deus. Mas toda ênfase então vai ser o que? Mesmo com a esperança, toda ênfase sai sobre esse anúncio. O fim para Israel se aproxima. O que aguarda para Israel? Para a sua grande maioria, derrota, destruição, desterramento. Capítulo 2, verso 13 a 16. E eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo salvará sua vida. Deus está falando o quê? Destruição, desterro, derrota é o que aguarda a esse povo. Capítulo 3, verso 15. Derribarei a casa de inverno como a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Capítulo 4, verso 1, verso 2 e 3. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós. Eis que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes como figa de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, diz o Senhor. O que o profeta está proclamando aqui para nós? Deus está vindo para começar o seu juízo sobre as nações, começando pelo seu povo. E Deus envia o profeta Amós de Judá para Jerusalém, de um meio rural, para o reino do norte, para dizer o quê? Perto está o seu fim. Amós capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi. Eu escolhi vocês, vocês não escolheram a mim.
Esse é um lamento. Por que ao fim? Porque Deus escolheu esse povo, mas esse povo não escolheu a Deus. Esse povo usa Deus na sua escolha. Esse povo tem uma falsa segurança sobre si. É fácil nós entendermos o fato de ser o povo de Deus escolhido. É um povo de Deus escolhido, sim. Mas o erro nesse povo é o que? A sua segurança falsa, numa religiosidade falsa, num viver apenas e tão somente para a estrutura de um povo escolhido por Deus, mas não é um povo que anda na presença de Deus. Mas que lamento que o profeta Amós está trazendo. Que lamento para os nossos dias. Israel tinha uma relação especial com Deus. Era o povo de Deus. Mas o que fez Israel nessa relação especial com Deus? Considerou seguro, sou eleito, graças a Deus. Então, descanso e relaxo. Faço apenas uma religiosidade formal. Isso era Israel. Presbiterianos, acorda. Eleição não quer dizer isso. Eleição quer dizer vida com Deus. Eleição quer dizer santidade. Eleição quer dizer segurança em Deus. Eleição quer dizer eu sou a igreja. Então somente isso. E viver isso no seu dia a dia. Não esperar apenas no domingo em 4 paredes. Era isso que estava vivendo Israel. Isso não é o dia do Senhor. Povo de Deus, desperta. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Igreja local, desperta. Esse é o nosso tema do ano. Eis que cedo venho, diz o Senhor. E Deus está mostrando. E como nós estamos agindo nesse agir de Deus? Israel, por causa da sua relação especial com Deus, se considerava seguro. Eu sou eleito. Eu sou escolhido. Capítulo 3, verso 1. Olha lá. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi. Vocês estão seguros nisto, mas vocês não vivem isso. Deus está dizendo isso. Em vez de entender esse privilégio único, que traz responsabilidade diária, maior do que todos os outros povos, esse povo não estava mais vivendo. Israel achava que essa escolha garantia a sua salvação. Fui predestinado antes da fundação do mundo, beleza. Povo de Deus, olha para o profeta Amós. Amós diz o que? Israel, Deus está se opondo a essa sua falsa segurança. Não é dessa forma que Deus está agindo. Será que Deus se interessa somente por Israel? Olha o capítulo 9, verso 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Ou seja, só vocês? Não. Diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, de Caftor os filisteus e de Quis os sírios? O que Deus está dizendo aqui para o seu povo? O que Deus está dizendo para nós? Que Deus se preocupa também com os outros povos. Complicado para certas posições exclusivistas e teológicas que nós queremos viver hoje. Cegamos os nossos olhos para não enxergar a grandeza de Deus. E é por isso que Deus está fazendo o quê? Trazendo juízo. Amós se opôs à segurança da parte de Israel. A sua mensagem é oposta a essa segurança. Quem pode acreditar em Israel? Em Amós? Israel vai acreditar em Amós, esse camponês do sul? Vai acreditar nesse pastor que vem trazer essa mensagem agora para aqui? Quem é ele? As coisas não vão muito bem para o norte. As coisas não vão bem para o povo de Deus. Não somos uma nação próspera e feliz? Israel está dizendo isso. Olha para nós somos felizes, Amós. A prosperidade está em nós. Vai embora. O que você está fazendo no nosso meio? Você só incomoda. Você está querendo fazer o que? Manipular as nossas ações? Vai embora, Amós. Capítulo 7. Verso 10.
ao verso 13. Então Amazias, o sacerdote de Betel, um que quer falar por Deus, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Sempre vai existir aqueles que vão querer falar a voz de Deus, mas esses são falsos. Esse Amazias era um falso. Se dizia melhor do que todos, a voz de Deus não estava na sua boca e ele toma ela para si. Amazias, o sacerdote de Betel, casa de Deus, Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, não podemos viver isto. Amós está te manipulando, Amós está falando e ditando ordens para você, porque assim diz Amós, verso 11 do capítulo 7, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias, o profeta, aquele que fala a voz de Deus, disse a Amós: vai-te, sai daqui, sai do nosso meio, volta para sua terra, melhor assim. Você não é do nosso povo, você não é dessa região, você não nos conhece. Amazias diz para Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Não queremos você aqui, você não serve para ser nosso pastor. Volta para a sua terra, que é melhor, porque você está trazendo apenas divisão em nós, você está trazendo apenas intriga no nosso meio. Nós estamos bem, e nós vamos passar essa fase muito bem. Amazias manda Amós calar a boca. Amazias manda Amós ir embora. É um absurdo alegar que o fim de Israel está próximo. O que você pode dizer, Amós? Quem é você para isso? A disciplina de Deus no passado não produziu arrependimento. Capítulo 4, versos 6 a 11. Eu estou gastando tempo nesse livro porque esse livro é para os nossos dias. Capítulo 4, versos 6 a 11. Também vos deixei de dentes limpos e de todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. O texto ainda prossegue dizendo que Deus está fazendo o quê? Mostrando que ele disciplinou esse povo, mas esse povo não compreendeu. Olha o que diz ainda os versos seguintes. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e as ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os às espadas, e os vossos camelos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não converteste a mim, diz o Senhor. E agora que faz esse povo? Deus prospera esse povo. Deus primeiro mostrou a esse povo o erro, esse povo não olhou. Deus prospera esse povo não dá bola para Deus. Diz ser religioso sim, diz estar indo na casa de Deus sim. Mas Deus manda o seu profeta, esse povo fala: ok, cala tua boca, vai embora. Não é assim que Deus fala entre nós. O povo se sente seguro porque somos eleitos. Somos predestinados, graças a Deus por isso. E o povo crê no dia do Senhor como um dia para castigar os inimigos de Israel.
Não, Israel, sobre nós essa praga não cai, sobre nós o juízo de Deus não vem, vai vir sobre os outros povos. Deus começa pela sua casa a limpeza. Foi assim que fez Jesus. Jesus começou lá com aqueles que vendiam no templo, expulsou-os de lá. É a casa de Deus em primeiro lugar que Deus vai agir o seu juízo. Capítulo 5, verso 18 a 20, Deus vai falar isso. Capítulo 5, 18 a 20, nós já lemos, mas eu vou ler só o verso 18 novamente. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais esse dia? É dia de trevas, não é dia de luz. Não é para se alegar, é para se entristecer, é para chorar mesmo no dia do Senhor. Porque vocês não estão vivendo a minha vontade, diz o Senhor. Vocês estão numa falsa segurança. Essa segurança de vocês carece de fundamentos. Os habitantes do norte devem saber que o dia do Senhor chegou. Não, Israel. Vocês foram chamados por mim, mas não é assim. Capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, aonde cultuava Deus. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizei aos vossos maridos, dá cá e bebamos. Vamos viver e vamos aproveitar a vida. Quem eram as vacas de Bazã? Desculpem, é o texto, não vou fugir ao texto. O outro motivo do julgamento iminente de Deus estava endereçado às damas elegantes de Israel. Além de manifestar a falsa segurança, Israel é réu de injustiça social. Ouvi essas palavras, vacas de Bazã, ou damas elegantes, estais no monte de Samaria, está ali cultuando a Deus, mas está oprimindo os pobres, está esmagando os necessitados, e dizei a vossos maridos, dai cá, vamos festejar, isso sim, vamos beber, porque isso é bom. Vacas de Bazã era apenas uma gíria da época que havia no seu povo. Podem pesquisar, não é o pastor Saulo que está fazendo, não me manda embora por causa disso. É a Bíblia, as escrituras sagradas. A religião não falta em Israel, mas o culto de nada adianta em Israel. Por quê? Porque aquele povo é injusto. A injustiça está dentro do templo, a injustiça está fora do templo. A injustiça está no local que eles adoram a Deus, a injustiça está fora desse local que adora a Deus. Israel é um país próspero. A renda nacional do norte aumenta cada vez mais. Que segurança! Nós estamos bem. As nossas riquezas estão aumentando. Mas os ricos esqueceram os pobres. Os pobres estão cada vez pior. Os juízos estão se vendendo. Capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes, aqueles que deveriam agir para o povo, vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Verso 7. Suspiram pelo pó da terra porque a cabeça dos pobres, sobre a cabeça dos pobres, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabita com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Olha que devassidão dentro do povo de Deus. Quem são esses? Pessoas que se dizem escolhidas. Capítulo 5, verso 11 e 12. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributos de trigo, não habitais nas casas de pedras lavradas que tendes edificados, nem bebeis vinhos das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tornais suborno e rejeitais os necessitados à sua porta. Olha a grave consequência na vida do povo de Deus. Capítulo 8, verso 4.
a 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí o miserável da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e os sábados para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e podermos dolosamente e procedermos dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Vamos ao culto no domingo, mas passa logo, porque na segunda-feira nós precisamos viver da mesma forma. É assim que cultuamos a Deus. É isso que Deus está perguntando aqui ao seu povo. O povo está vivendo dessa forma. Duas razões para que Amós foi chamado para a terra de Israel. A primeira dela, o julgamento sobre Israel é por causa da sua segurança. O povo acha que por ser escolhido está tranquilo, achando-se eleitos entre todos. Então posso viver a minha religiosidade. É assim? Salvação mostra mudança de vida, não mostra igualdade na vida. O cristianismo é radical. Radical é o pastor, beleza? Vai embora, pastor. Vamos continuar vivendo da forma que nós queremos. Esse foi o primeiro erro em Israel. O segundo em Israel, injustiça diante do seu povo, praticada, principalmente em desfavor daqueles mais necessitados. Não é que Deus não quer que o homem goze de coisas boas desse mundo. Não é isso, meus queridos. Mas Israel, na sua prosperidade, está preocupado só com o luxo, com o dia de amanhã para encher os seus celeiros, não importando com a miséria dos pobres e com as consequências para ter o seu luxo. Na pregação de Amós está aqui uma novidade para o povo de Israel. A novidade é esta: o fim de Israel está perto. Quem porá o fim a Israel? Não é o pastor que bota fim na igreja. Quem bota fim na casa de Deus é o próprio Deus, porque a casa é dele. Quem vai botar fim a Israel é Deus. Por que Deus vai botar fim a Israel? Por causa da sua segurança a Israel e por causa da sua injustiça a Israel. Esta é a mensagem para Israel, do profeta Amós. Mas tem um outro profeta que viveu na segunda metade da história de Israel e da história de Judá. Esse profeta se chama Oséias. E Oséias, não muito diferente, também vai falar. Oséias vai trabalhar também uma mensagem de Deus muito dura para o povo. A mensagem começa o quê? Com a falsa segurança desse povo. Depois essa falsa segurança passa para a injustiça. E agora Deus prossegue falando por que Deus vem julgar todos os povos, a começar do seu povo. Profeta Oséias. Oséias quer dizer, ele tem a salvação. Oséias mora também e trabalha onde? No Reino do Norte. Esse é do Reino do Norte. Esse não é de fora, esse é de dentro da casa, por assim dizer. Ele também está no 8º século antes de Cristo. Ele está nesse período próspero de Jeroboão II. E ele sente um amor profundo pelo povo de Deus. Mas Oséias é chamado por Deus para profetizar, continuar a profecia. E o que Deus pede para Oséias? Oséias, você vai profetizar com esse povo através da sua vida. Você tem coragem para isso? Como? Capítulo 1, verso 3 do livro de Oséias. Nós vamos ver aqui a primeira parte desse livro, quando Deus chama Oséias. Eu quero chamar a atenção no capítulo 1, verso 2. Quando Deus chama os de dentro da casa para uma missão para os da casa, se ele vai ter essa coragem.
Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Pela primeira vez Deus fala através de Oséias, agora profeta. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e te fará filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi ele, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque de aqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tomou ela e concebeu e deu luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois os filhos do Deus vivo. Filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamar-vos-ei meu povo e vossa irmã favor. Note o começo desse chamado de Deus. Primeiro, Deus chama Oséias para casar-se com uma prostituta e ter filhos com essa prostituta. E através desses filhos com essa prostituta, mostrar como estava o seu povo. Profeta de dentro da casa, está preparado para isso? Ou é mais fácil acusar os de fora? Aqui nós estamos no dilema. É isso que está dizendo o texto da palavra de Deus. Capítulo 4 ao verso 14, só vamos ter nesse livro pronunciamento profético. Mas do capítulo 1 ao verso 3 nós temos esse casamento e o sinal de como estava o povo de Deus, prostituído na presença de Deus. É fácil nós olharmos para o livro de Oséias e ver o quê? Uma semelhança com Deuteronômio. Ambos manifestam o quê? Que a monarquia trouxe aquilo que não foi bom para o povo, porque a monarquia desviou o povo de Deus. Ambos se opõem à influência crescente de um culto cananeu dentro do povo de Deus. Ambos destacam o amor de Deus por Israel. Deus ama sim o seu povo. Capítulo 2, verso 11 do profeta Oséias. Farei cessar todo o meu gozo, as suas festas de lua, os seus sábados e todas as suas solenidades. Deus ama esse povo, mas esse povo se prostituiu. O amor de Deus exige algo de Israel. Israel precisa ser fiel. Fiel a quem? A palavra de Deus em primeiro lugar. Isso é culto a Deus em primeiro lugar. Não é outra coisa. Capítulo 6, verso 26. Pois misericórdia quero e não sacrifício. O que Deus quer de nós como culto a Ele? Misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sacrifício e holocausto lembra templo. Misericórdia e conhecimento de Deus é a sua palavra. Estar nele, viver ele. Deus quer isso, mas o povo padece porque o povo não quer conhecimento na palavra. Até hoje. E hoje cresce muito mais isso. Eu vejo isso, meus queridos. Eu estou todo dia praticamente trazendo a palavra de Deus para muitas pessoas. Eu sei que tem pessoas aprendendo, absorvendo. E tem muitos apenas jogando no lixo. E nem dando bola para isso. O profeta Oséias mostra que isso é prostituição.
Deus ama seu povo, mas o seu povo se corrompeu. Seu povo não quer aprender a palavra de Deus. Seu povo não quer mostrar misericórdia de uns para com os outros. O seu povo está egoísta. E o seu povo quer viver o seu bel prazer. Ele é contemporâneo de Amós. Ele segue a mesma linha da mensagem de Amós de Deus. E ele também está profetizando para o mesmo povo. Mas ele agora é o profeta desse povo. Não é um profeta de fora que o povo manda embora. É um de dentro da casa. Oséias prega um pouco depois de Amós. E o povo do norte agora começa a perceber, graças a Deus, que Israel está de fato doente. Um pouco desse povo percebe isso, que Israel está doente. Muitos desse povo estão ainda achando que a política pode curar as suas enfermidades, né? A sua forma de vida pode curar as suas enfermidades. Oséias vai proclamar que o problema é muito mais sério. O problema é religioso. E o povo está vivendo esse problema. Qual o problema? Uma religiosidade contra Deus. Capítulo 5, verso 12 a 14, agora do livro de Oséias, diz assim: Portanto, para Efraim, Israel, serei como a taça, e para Judá como a podridão. Quando Efraim ou Israel viu a sua enfermidade, viu o seu erro, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, foi buscar em outros povos, foi buscar em outros lugares, não na sua casa, não nos seus, foi para outros lugares. E se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, para ele não poder curar, mas ele não poderá curá-los. Não é outro lugar que vai te curar, Israel. É a sua casa. Se a sua casa voltar-se para mim, diz o Senhor, nem sarar as suas chagas, porque para Efraim ou porque para Israel serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Oséias, capítulo 5, né, a partir do verso de número 12 ao verso de número 14. O problema de Israel agora agravou-se mais. Problema religioso, um mal contra Deus. Vai buscar em outros lugares para viver a vontade de Deus. Para ensinar o povo, Deus manda então o profeta Oséias. E Oséias casa-se com uma prostituta para ensinar esse povo. Capítulo 1 nós já vimos no verso 2, mas o capítulo 3, verso 1 diz assim: Disse o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos e passas. Oséias, você vai ter que fazer isso de novo para esse povo acordar, Oséias? Vai e mostra esse povo que esse povo não está olhando para mim, está olhando para outros pastos. Não para dentro da sua própria casa, porque Oséias é da própria casa, ele está falando para o seu povo. E Deus manda de novo esse Oséias fazer novamente isso. Deitar-se com uma prostituta para mostrar que o povo de Israel está tratando Deus dessa forma. A mulher infiel de Oséias, como ela trata o seu marido, assim Israel está tratando Deus. Na aliança, Deus casou-se com Israel. E ele sempre tem sido fiel para com seu povo. Mas Israel tem agido como uma mulher infiel, como uma prostituta. Israel tem abandonado o Senhor para servir os Baalins, outros deuses. Capítulo 2 ainda prossegue no verso 8 e 9 dizendo isso. Você pode ir ao texto e ler. Esse desprezo ao amor inesgotável de Deus está na vida desse povo. E o povo está sendo ingrato para com Deus. Esse povo não está dando bola para aquilo que Deus está falando para ele. O seu profeta está falando, mas o povo não está ouvindo. Capítulo 11, verso 4.
Atai-vos com cordas humanas, com laço de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Eu fui até eles, mas eles são ingratos, são desatentos, não ouvem a minha palavra, ouvem o que querem, não querem aprender. Capítulo 12, verso 10. Falei aos profetas e multipliquei as visões pelo ministério dos profetas, propus símiles. Usei os profetas, falei, não quis me ouvir. Capítulo 13, verso 4. Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Basta, Israel. O que você quer procurar em outros pastos? Eu digo que aqui eu sou o seu Deus. Viva a minha presença. Mas o que acontece com os religiosos de Israel? Os sacerdotes se rebelam. Não leva o povo a um conhecimento íntimo. O povo passa a não mais conhecer verdadeiramente a Deus. O povo é só alimentado por aquilo que ele quer. E os sacerdotes vão fazer isso. Eu sei que isso é assim, mas eu penso diferente. Amém. Continue pensando assim, o juízo de Deus vem sobre sua cabeça, diz a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aonde está o erro? Na fala do profeta. Se o profeta fala, eu mando embora, porque ele não pertence aqui. Se outro profeta se levanta daqui também, eu vou fazer ele calar através das outras lideranças, porque os sacerdotes vão falar o contrário. Prostituição. Prostituição religiosa. Verso 9 do capítulo 4. Como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago de suas obras. Cuidado, liderança. O povo vai ser o que vocês são. Se vocês não quiserem ouvir a voz de Deus, e se não quiserem viver a voz de Deus, e se quiserem ir contra os seus profetas, o castigo de Deus vem sobre vocês. É isso que Deus está falando através do profeta Oséias, não é o pastor Saulo, não. Longe de mim, o sangue de inocentes eu não quero na minha mão, agora o sangue dos outros está na mão de Deus. Capítulo 5, verso 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvido, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fosses um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Quem leva o povo a prostituir? É a sua liderança. Capítulo 6, verso 9. Liderança que vai contra a palavra de Deus. Liderança que não quer ouvir a voz de Deus. Liderança que quer ouvir o povo e dar o que o povo quer. Liderança que tem medo de Deus. De Deus não, desculpa, que tem medo do povo e não teme a Deus. Esses sacerdotes viviam dessa forma. Importa tão somente servir a Deus e não a homens. Essa é a minha qualificação. Embora eu seja mal visto nisso. Amém. Louvo a Deus por isso. Capítulo 6, verso 9. Oséias, falando para o seu povo e para os nossos dias. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam abominações. Por que Deus vai trazer juízo sobre os outros povos a partir do seu povo? Porque esse povo se prostituiu contra Deus. E a sua liderança está deixando a prostituição acontecer. É enganado, esse povo está sendo, pensando que as bênçãos da fertilidade, das boas safras, de tudo está provindo de outros campos ou de outros deuses, de Baalins. Os fazendeiros fazem o que então agora? Erguem ídolos para si. Capítulo 4, verso 12 e verso 17, vai no texto. Capítulo 8, verso 4 a 6, vai no texto.
capítulo 13, verso 2. Vai no texto. É por isso que eles estão se prostituindo, porque eles querem bênçãos materiais para si que venham de outros campos. Eles querem regalias e por isso eles vão buscar em outros campos. Capítulo 13, verso 2, só como exemplo. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todo obra de artífices, e dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Se encararmos a aliança em termos de casamento, meus queridos, se encararmos a aliança em termos de amor conjugal, nós temos que pensar nessa aliança com Deus. Temos que pensar na infidelidade do povo nesses termos. O povo de Deus se prostituiu. Se a aliança de Deus para com a casa de Israel trouxe fidelidade de Deus, o profeta vai mostrar que em Israel agora essa aliança vai trazer castigo. Castigo não da parte de Deus, castigo de um povo prostituído, de um povo que se divorciou de Deus, um povo que buscou outros pastos para si. A aliança se tornou em divórcio, literalmente. Capítulo 1, verso 9. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei o seu Deus. Mesmo que vocês queiram me cultuar, mesmo que vocês queiram me buscar em outros lugares, o divórcio está acontecendo. O êxodo virá novamente. O exílio vai ser a parte que cabe nesse divórcio a cada um de vocês. Capítulo 8, verso 13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade, ele castigará o pecado, e eles voltarão para o Egito. Vão viver como era no mundo. Volta para a sua vida anterior. Porque é isso que cabe a você, porque você está vivendo uma ilusão. É isso que Deus está falando para o seu povo. Oséias está falando isso, voltar para o exílio. É voltar para o Egito. É voltar para, novamente, a vida anterior. E Oséias completa isso como divórcio na presença de Deus. Mas para Oséias, a última palavra, graças a Deus, também não é só juízo, mas é amor. E o amor inesgotável de Deus, que vai alcançar alguns, não a todos, assim como nós vimos no profeta anterior, em Amós. Capítulo 3, verso 1. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu marido e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Como Oséias ama a sua mulher adúltera, assim Deus ama seu povo, mesmo que esse povo é infiel. E Deus vai abençoar Israel. Aos poucos que vão compreender, vão entender e vão ter coragem de reconhecer a voz de Deus profética sobre si. Oséias capítulo 11, do verso 1 ao 4, destaca o amor inesgotável de Deus. Eu vou ler esse texto mais uma vez. Oséias 11, do verso 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam as Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu lhes ensinei a andar. A Efraim ou a Israel, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Eu dei tempo a Israel. Eu amo esse povo. Eu os ensinei porque eu os amava. Levei pessoas para ensinar a verdade porque eu os amava, mas eles não entenderam isso, deixaram.
pararam de ouvir os ensinos, pararam de ir na casa de Deus a ver os ensinos. Por que que a casa de Deus se fechou? Divórcio? Mas Deus ainda ama esse povo. Deus ainda quer voltar a dar esse povo, mas esse povo precisa agora lembrar de Deus, aonde esse povo está. Ali, ele precisa reconhecer a sua miséria e retornar-se para Deus, para que Deus possa mostrar novamente essa inesgotável essência do seu amor na vida do seu pai, como o pai ama seu filho, como a mulher ama a sua esposa, como o homem ama a sua esposa, assim Deus ama o seu povo. O juízo do qual Deus entregará seu povo é tão duro. E esse povo precisa entender isso. Por que esse juízo é tão duro? Porque esse juízo é a expressão do amor desenganado de Deus para com Israel. Amor desenganado de Deus para com Israel vai trazer um juízo duro sobre a casa de Deus. O exílio, o divórcio, o retornar para o Egito, ou voltar para as obras anteriores carnais, é a expressão também de que Deus está abrindo os olhos de alguns, porque Deus ama o seu povo e Deus disciplina esse povo a quem Ele ama. Como Oséias se separa da sua mulher, assim o Senhor afasta seu povo dele, para que Israel saiba que não os Baalins, e sim o Senhor é Deus. Não outros pastos, mas aonde Deus te chamou e colocou. Mesmo que você não esteja vivendo dessa forma hoje, Deus ainda tem uma palavra de esperança através do seu povo, através da sua palavra. Dessa maneira, o exílio, então, torna-se um segundo êxodo. Capítulo 2, verso 14 até o verso 23. Vá e leia. Deus fará uma nova lua de mel com Israel. Deus fará uma nova lua de mel com a sua igreja, com o seu povo. Vai trazer de volta para a boa terra de Canaã, porque esse é o desejo de Deus. Quem vai receber e quem vai estar diante dessa terra? Aqueles que vão ouvir a voz da profecia. Aqueles que vão entender a voz da profecia e vão se dobrar a Deus. Vão deixar as suas prostituições, vão deixar as suas injustiças e vão voltar novamente para o Senhor Deus. Medita nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Medita à luz dos dias que estamos vivendo como igreja do Senhor. Que não seja sobre sua vida, que não seja sobre a nossa igreja, essas duas mensagens duras do Senhor, mas que nós possamos meditar e ver de fato o que nós estamos fazendo. Estamos no dia do Senhor de fato ou estamos sendo religiosos querendo estar no dia do Senhor? Cometendo os nossos erros constantemente, mostrando vida contra Deus, mostrando injustiças, negando a palavra de Deus através dos seus servos fiéis, mandando-os embora, chamando-os talvez de pessoas um pouco, como se dizer, pessoas que estão manipulando o seu povo, pessoas que estão sendo radicais. A palavra de Deus é assim. Volta-se para ela, meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto há tempo. Essa palavra de Deus é para hoje. Que Deus te abençoe. Que esse estudo seja muito mais do que um estudo. Seja de fato uma transformação. Reforma não adianta. Precisamos de transformação. Precisamos de fato entender como nós estamos na presença de Deus, vivendo a sua vontade. E o que nós estamos angariando hoje
diante desse momento na presença de Deus. Que Deus conserve a sua vida na firmeza da sua palavra. Não seja injusto, seja justo. Não busque outros pastos. Deus te chamou aonde você está. Viva a expressão da palavra de Deus aonde Ele te chamou. Pare de viver uma religiosidade vazia. Viva Deus. Você é a igreja. Você não é quatro paredes. Você é a igreja. As quatro paredes estão te aguardando quando o juízo de Deus passar. Pensa nisso com carinho. Eu quero estar na casa de Deus. Mas em primeiro lugar, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Eu quero ser bênção na vida de pessoas. Mas em primeiro lugar, importa-me viver Deus em minha vida e não homens. Eu quero viver muito mais a misericórdia. Eu quero muito mais viver na justiça de Deus. Porque é isso que Deus quer, sacrifícios não. Espero que você entenda esse estudo da palavra de Deus. Hoje é um tanto comprido, mas que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, como pastor na sua vida, eu falo isso. Em nome de Jesus Cristo, sem nenhuma dúvida no meu coração, eu falo isso para você. Receba essa palavra e que o Espírito Santo a complete na sua vida com oração. Porque é com oração e com amor à sua vida é que eu coloco essa palavra no teu coração. Deus te abençoe.